Oi, pessoas, bem-vindas. A gente iniciou alguns minutos mais cedo para dar tempo de vocês irem logando, porque na live de hoje a gente vai ter a companhia de uma intérprete de Libras. Então ela tem um tempo bem limitado que ela vai poder participar na live com a gente. Aí para já tá todo mundo no esquema, a gente resolver qualquer problema que possa aparecer, tá bom? Me deem um ok se o som tá beleza, se a imagem tá ok. E um dos meninos do pet que for logar de backup para não acontecer o que aconteceu da última vez da live cair e a gente perder parte da conversa, já me dá um oi aqui pra gente tentar dividir a tela já, tá bom? Eu vou adiantar para vocês já a nossa temática, vocês viram no post, mas para quem não viu, nós vamos falar sobre educação de surdos na pandemia da Covid-19, direito linguístico e diferença linguística, ok? Nós vamos esperar então o professor logar e, e a nossa intérprete, que aí a gente apresenta eles e dá início na live, ok? Alguém para vocês, mister? Não é? Eu tô convidando aqui o professor Vinícius e a nossa intérprete vai demorar só um pouquinho, ok? Eu já vou fazendo a apresentação pra gente se manter pontual, tá bom? O nosso convidado para a live de hoje, oi, boa noite, é o professor doutor Vinícius Catão de Assis Souza, tá? Ele é graduado em licenciatura em Química pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em educação inclusiva pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, mestre em educação com ênfase em ensino de ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor por essa mesma instituição. Ele fez o pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade na USP, né, que é a Universidade Federal de São Paulo. Ele já entrou aqui, eu vou convidar ele para a gente dividir a tela, ok? A nossa intérprete vai ser a Valéria de Jesus, que a gente conseguiu através do NAI, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão da UFV Campus Florestal. Deixa eu chamar vocês dois. Gente, eu não tô conseguindo localizar. A Valéria eu já convidei e o professor Vinícius. Olá, Ana. Boa Oi, tarde.
Boa tarde. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. É, Bom, Valéria, tenta enviar um convite para participar, porque eu enviei para você, mas eu acho que deu algum problema, não deve ter chegado, tá? Ou então aceita a nossa solicitação para a gente dividir a tela e já começar tudo simultâneo com o intérprete. Eu enviei de novo o convite, Valéria. Boa tarde para quem está entrando agora. É, Professor, você vai querer fazer alguma introdução ou a gente pode ir direto para as perguntas? acho que a gente pode estabelecer um diálogo, né? Ir para as perguntas, e aí as pessoas que estão assistindo, se quiser também apresentar alguma questão, eu acho que seria mais interessante. Pode ser assim? Tranquilo. Pronto. Eu acho que agora vai dar certo. Para os meninos do PET. Ah, pronto. Agora Agora Deu certo. vamos Vamos então para a então para a primeira primeira pergunta. pergunta. Como Como superar os obstáculos obstáculos do do intérprete intérprete de de Libras Libras ao ao traduzir traduzir uma uma aula aula de uma área específica? muito bem. Tudo bem. Ele está Ele está dando um dando eco para mim aqui. aqui. Está Está aparecendo para aparecendo para vocês? Eu não vocês. sei Eu se não a sei se a galera galera consegue consegue me me ouvir ouvir bem. bem. Tô ouvindo bem. Está ouvindo Está bem? ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá ok. Tá Para ok você para você também, também, né? né? Para mim, o Para áudio mim o áudio está está dando eco. dando eco. Para mim Para mim também. também. Será que a Será que a Valéria Valéria conseguiria desabilitar o seu som, Valéria? Valéria? Deixa eu ver aqui. Na verdade, só para falar. falar. Eu nunca mexi nesse daqui, aí eu tô apanhando. Eu não sei onde desabilita o som. O eco que tá dando é do meu celular? Eu não sei se ele está aparecendo para mim e para a Ana, né? Parece que para as outras pessoas também tá. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta e desligo meu microfone. Tá bom. E aí, quando vocês finalizarem a fala, eu ligo de novo. E só para informar para as pessoas que estão participando da live, que o link para o certificado de participação é liberado ao final da live e fica disponível por 1 hora. Aí o link fica na... Vou desligar agora. Deixa eu testar. Não adiantou, não. Eita. Você consegue desabilitar meu microfone? Não, né? Só eu consigo. Valéria, Ana, como faz para desabilitar o microfone? Porque na verdade eu tentei entrar pelo computador, não deu certo, aí eu voltei pro celular.
Eu acho que é pelo recurso de divisão de tela. Como dividiu em mais de duas telas, porque quando dividiu só em duas não estava dando esse tipo de problema. Tá muito ruim, Vinícius? Não, ele está só retornando o som. Inclusive, para você não, o som seu está perfeito. O da Valéria tá perfeito. No meu som não tá retornando. Não tá dando eco. Talvez se a gente usar fone. Pode ser. Eu vou localizar um fone. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu vou tentar não falar enquanto não chegar meu fone. Olha, mas você não precisa então não, pelo jeito. Porque tá bom. Agora melhorou. Deixa eu só tentar um jeito. Se eu virar... Pra você? Ficou bom aqui então pra tá mim. bom. Não vou usar Se virar. Porque como eu entrei pelo celular... Eu tá normal também. Não, ô Valéria. Ficou ruim pra... Quando você tirou o fone, voltou. Ah, então tá. Agora sim. Ok. Agora ficou ótimo. Muito bom. Então vamos esperar a Valéria se organizar direitinho e a gente começa. Vocês querem que repita a pergunta? Por favor, você pode repetir novamente? Vamos lá. Como superar os obstáculos do intérprete de Libras ao traduzir uma aula de uma área específica? Muito bem. Então, antes de eu começar a responder, eu tenho que agradecer você, Ana, a todos do PET Educação aí de Florestal, ao professor que é o coordenador de vocês também, pelo convite. Agradecer a Valéria por estar nesse momento garantindo o direito linguístico dos surdos, né, de acesso a todas as informações que a gente vai colocar aqui por meio da língua de sinais. Obrigado, Valéria, que bom te ver. Saudade, quanto tempo que a gente não se via, né? E bom saber que você está bem. Essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje a gente percebe algo que, de certa forma, é bastante recente, que é a chegada dos surdos a um nível de escolarização um pouco mais avançado, né? Seja na conclusão do ensino médio, né, da etapa escolar, e também, posteriormente a isso, a chegada às universidades. Nesse momento, cria-se uma demanda muito grande pela forma de adaptação do conhecimento, no sentido de que ele seja acessível a todos, por meio de um processo de equiparação de oportunidades, né, em que as pessoas elas teriam, então, a sua condição, no caso surdo, tem uma condição que é de acesso ao conhecimento por meio de um canal visual espacial, né, pela visão e por uma representação espacial. Então, isso dá a possibilidade de cada um deles, né, terem acesso a esse conhecimento por meio de modos de representação distintos, né? E quando a gente tem, num espaço, sala de aula, intérpretes ali, que muitas vezes não têm a formação naquela área específica, é fundamental que o professor ele utilize diferentes modos semióticos, modos de representação, né, modos semióticos, para que eles tenham a possibilidade de dar acesso a esse conhecimento
por meio de um processo de interpretação que vai acontecer ali de forma instantânea, né? Ou quando o professor reúne com o intérprete anteriormente, ele teria a possibilidade de ajudar o intérprete a construir um significado para aquilo que vai ser discutido em sala de aula, e nesse sentido vai ter ali um processo de tradução intersemiótica, né? Que é uma tradução que você vai pegar e transformar a palavra em uma imagem, um campo visual, e vai dar ao surdo a possibilidade de ter acesso a esse conhecimento. Então, hoje em dia, como os campos específicos que nós temos, de certa forma, não tem, né, uma quantidade muito grande de léxicos, né, e esses léxicos são as palavras, porque a gente tem algumas especificidades de áreas, né, que as tecnologias ainda não avançaram até ela. Isso é fundamental porque quando você não tem acesso a um sinal que represente um conceito ou uma terminologia específica, muitas vezes você leva o surdo a não ter acesso àquele conhecimento específico, né? Então, hoje, esse campo de terminologia tem crescido bastante, os estudos nessa área, sobretudo no campo linguístico, também tem avançado bastante, e o principal de tudo é a gente ser, de fato, parceiro dos intérpretes. Por exemplo, eu que sou um professor de Química, se eu tenho a Valéria interpretando para a gente, nesse momento, como a intérprete na minha sala de aula, eu preciso de favorecer a todo momento que ela, de fato, consiga ter acesso a esse conhecimento, que ela consiga passar esse conhecimento para o surdo, que ela tenha o mínimo de omissão possível, né, e que ela esteja ali atuando de forma que o surdo consiga ter o acesso a esse conhecimento, tal como qualquer outro estudante que é ouvinte, que vai ter acesso a esse conhecimento pelo canal visual, obviamente, porque tem as formas de representação, mas, sobretudo, pelo canal oral auditivo, né? E o surdo, por sua vez, ele vai ter acesso por meio do canal visual espacial. Eu acho que a gente pode passar para a próxima e eu retomo uma outra coisa, que é a situação do direito linguístico e a condição do surdo, né, enquanto um sujeito de diferença linguística. Eu acho que na próxima pergunta. Ok. Como os alunos ouvintes podem contribuir no aprendizado do aluno surdo? Tudo bem. A primeira coisa para a gente balizar essa resposta, Ana, é a gente pensar que o surdo, ele, na minha percepção, e eu tenho uma visão mais socioantropológica para o sujeito surdo, ele não é deficiente, ele é uma diferença linguística. Por que eu digo isso? Porque eu vou pegar um exemplo de um livro. Tenho esse livro aqui. Este livro, se eu apresento esse livro para uma pessoa cega, né, se eu apresento esse livro e a pessoa cega vai folhear e não vai ter acesso às informações que estão nesse livro, o problema não é da pessoa. O problema é do livro que não está adaptado a ela. É exatamente isso. Para um pouquinho que a Valéria parou. Deu uma travada no vídeo dela. Voltou, Valéria? Voltei. Tá ótimo. Então a gente continua. Então, se eu tenho esse livro e apresento ele para um estudante cego, se ele não consegue acessar as informações que estão ali no livro, é porque o problema não está no estudante cego, não está na pessoa cega. Está no material que não está adaptado. E a mesma coisa é esse espaço que nós temos aqui. Se em um determinado momento um surdo ele abre essa live, né, e ele não consegue ter acesso à informação porque não tem um intérprete garantindo esse direito linguístico dele, né, o problema não está no surdo. O problema está na gente que não adaptou esse espaço para receber o surdo como um sujeito que tem o direito de receber a informação como qualquer outra pessoa. Então, quando eu penso, né, nessa questão, né, de talvez refletir um pouco sobre o significado que os espaços educacionais têm, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, quando se pensa numa educação bilíngue, quando se pensa no processo de inclusão, ele só pode se efetivar se nós temos nesse espaço pessoas que conseguem ter uma comunicação com eles. Então, o espaço bilíngue, que seria o espaço em que seria ensinado tanto português quanto a língua de sinais, ele deveria pressupor que as pessoas que estão ali, elas consigam interagir com o surdo. Então, você coloca o surdo em uma sala de aula só com ouvintes. E num determinado momento, por exemplo,
você quer desenvolver um trabalho em grupo, quer propor um seminário, quer fazer alguma atividade investigativa. E aí eles vão ter que debater entre eles. Mas o surdo ele não vai conseguir debater porque ele não tem acesso à língua portuguesa e os ouvintes não vão ter acesso à língua de sinais. Então, naturalmente, um processo que se propõe ser inclusivo, ele se torna excludente, né? Então, para ter uma valorização, é fundamental que a gente também compreenda essa língua do surdo, porque, eventualmente, as pessoas podem dizer assim, eu tenho um amigo que é alemão, e aí eu vou questionar, mas você sabe alemão? Porque como é que você pode ser amigo de alguém que você não sabe a língua? A amizade é o quê? É uma amizade gestual, é do olhar, é claro, o nosso corpo, as nossas ações, elas transparecem muitas coisas, mas é só nisso, né? Então são questões importantes e quando a gente pensa num espaço de ensino e aprendizagem, eu sempre entendo a sala de aula como um espaço de debate, de discussão. Então, por exemplo, vocês estão me ouvindo aí na sua grande maioria, vocês provavelmente estão hoje tendo disciplinas remotas e vocês percebem que as câmerazinhas ficam na sua maioria fechada, né? Provavelmente pouquíssimas, a nenhuma câmera fica aberta, né? E quando aberta é por descuido. Mas, por exemplo, eu tenho um combinado com os meus alunos. A câmera nossa é câmera aberta, né, durante as nossas aulas, porque eu quero vê-los debater, discutir, entender o ponto de vista. Eles precisam de mim ver, eu tenho que ver eles também. Por quê? Porque eu trabalho especificamente com a formação de professores. E a formação de professores, ela entra dentro de um campo de humanidades, em que a gente vai precisar de compreender muitas relações do ponto de vista interacionais. Eu vou preciso de entender como que é a interação, eu tenho que olhar, porque senão eu estaria dizendo assim, uma máquina poderia facilmente substituir esse espaço. Eu poderia colocar uma aula gravada, é a mesma coisa de eu numa sala de aula, estar dando aula para o espaço, para a parede, e não entender na minha frente sujeitos, que são sujeitos epistêmicos, sujeitos construtores de conhecimento, né? E com estudantes surdos na sala de aula é a mesma coisa. Primeiro, o conhecer a língua de sinais, mesmo de maneira basal, porque algumas pessoas às vezes me perguntam, mas eu preciso de conhecer a língua de sinais para trabalhar com surdo, para ser professor de surdo? Não necessariamente. Mas uma coisa que você precisa de conhecer é algo que é muito básico para todo mundo, que são palavras de cordialidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, obrigado. São coisas que não fazem mal a ninguém. E o segundo ponto, você tem que ter sensibilidade para entender que aquele ali é mais um estudante que ele precisa ter acesso ao conhecimento como qualquer outro estudante. Então, eu não tenho numa sala de aula 39 estudantes ouvintes e um surdo. Eu tenho 40 estudantes, com as suas especificidades, com as suas histórias de vida, e que todos eles precisam de ter um entendimento de que o conhecimento é algo que deve estar acessível a todos. Ele precisa de estar acessível a todos. E num espaço inclusivo, ou num espaço que a gente chama de espaços bilíngues, onde você tem o ensino da língua de sinais e do português, mas no caso ali a valorização para o surdo da língua de sinais como L1 e do português como L2 na modalidade escrita, né, porque é a única forma que o surdo tem para acessar a língua portuguesa, da gente pensar, por exemplo, numa valorização de entendimento, primeiro de uma sociedade diversa, de um espaço diverso e de um respeito e acolhimento às diversidades que estão nesses espaços, né? Então isso talvez seja um ponto importante para a gente refletir junto por essa pergunta que coloca aí como que os alunos ouvintes poderiam interagir, né, com os alunos surdos e favorecer, claro, o aprendizado deles. Eu entendo que na sala de aula por meio de uma disponibilidade de você também aprender a língua do surdo para poder desenvolver discussões, debates e coisas que ajudam o surdo também a repensar o conhecimento naquele espaço. Ok. A gente vai então para a próxima pergunta, que é, você acha que seria possível os professores darem aula com o intérprete traduzindo o que eles falam? Olha, eu vou dizer para você que uma tradução ou uma interpretação fiel, ela não existe, né? Todo mundo já brincou em algum momento de telefone sem fio.
Por outro lado, o professor ele tem também a responsabilidade de favorecer o trabalho do intérprete, né? E ele vai favorecer o trabalho do intérprete usando estratégias que são estratégias, primeiro, visuais, estratégias depois interacionais. Por exemplo, na sala de aula não é um espaço de você conversar com o intérprete. Claro, o intérprete pode... A Valéria, em qualquer momento, ela vai poder parar e me dizer: Vinícius, só um pouquinho, não entendi. E aí, naquele momento, eu trago um esclarecimento adicional. Mas a aula não pode ter paradas sequenciais, porque o que ela perde? Ela vai perder o ritmo da aula. Ela vai perder a sequência da aula. O discurso da aula, ele se perde. Então, o que acontece num espaço como esse? Primeiro, o professor ele tem que interagir, né? E o ter que interagir, eu não estou querendo colocar isso como ponto prescritivo, mas é algo desejável, que ele busca interagir com o intérprete fora da sala de aula, resolvendo dúvidas, ajudando a ele, a ela, né, de tal forma que possa permitir que dentro da sala de aula há uma fluidez maior na interpretação e que o surdo tenha acesso a um conhecimento máximo possível legítimo para aquele espaço, de modo que ele consiga pensar, né, nesse conhecimento, naquilo que está sendo discutido em termos de uma formação profissional, pessoal, e ele tenha, de fato, acesso como os demais têm. Mas é possível, eu penso ser amplamente possível, né? Não há nenhuma dificuldade nesse sentido, a gente não precisa de pensar que o espaço seria um espaço excludente, mas é um espaço que a gente tem que favorecer também que isso de fato aconteça. E a nossa última pergunta, que foi feita previamente, quais meios a universidade deve tomar para que o intérprete comece a ser uma realidade mais presente para os alunos? Olha, no caso da Universidade Federal de Viçosa, nós já temos a primazia de ter um grupo de intérpretes já consolidados, profissionais bons. Aqui ao nosso lado está uma representante desse grupo, a Valéria, que é uma intérprete também excelente, uma profissional que por alguns anos já tem se dedicado à Universidade Federal de Viçosa. E essa luta é uma luta constante no sentido da gente, primeiro, compreender que os intérpretes eles precisam ser acolhidos, ser formados, passarem por um processo de discussão dos desafios que eles enfrentam na sala de aula. Isso é importante, né? Então, no momento que a universidade acolhe os intérpretes enquanto profissionais, enquanto parte dessa comunidade universitária, também que a gente, enquanto professor, possa compreender a importância deles, porque, por exemplo, a Valéria, nesse momento, ela é a minha voz. A Valéria tem a responsabilidade de levar informações que eu estou passando, informações essas que podem ser de interesse de muitos surdos, de muitas pessoas conhecedoras da língua de sinais, né? E a universidade, então, por exemplo, a UFV, eu sempre percebo que ela avançou muito e avança cada dia mais nesse propósito de construir uma política inclusiva efetiva para a universidade, que valorize e respeite a diversidade e as suas especificidades. Então, cada vez mais, esse trabalho ele se consolida e se estrutura na universidade. É um trabalho processual, longo, um trabalho difícil, porque é muito desafiador, já que a gente vive numa sociedade que, acredito que nenhum de vocês duvida disso, ela é feita para normais, para iguais, e não para diferentes. E normais que eu falo é iguais, não para diferentes. Porque a gente foi moldado dentro de uma cultura historicamente construída, né, de igualdade. Então, enquanto formador de professores, a gente tem que ter o cuidado para a gente não formar futuros professores que entendam a escola como espaço de homogeneidade. A escola é de diversidade. A gente é diferente. Né? Os nossos olhares, histórias de vida, as percepções de mundo, as experiências que a gente tem, elas são muito, muito distintas e a gente tem que considerar isso naquilo que a gente faz, enquanto prática, enquanto ação humana. Né? E hoje, a universidade ela tem pensado nesses meios. Né? A universidade ela não está parada. Se a sociedade tem avançado e tem evoluído em muitas práticas, eu sinto também que a universidade ela tem acompanhado muito essas evoluções. Por quê? Porque a universidade é um espaço dinâmico.
E quem faz a universidade são vocês, somos nós. Também estamos em uma sociedade que muda e que traz respostas para a gente em relação a essas mudanças. E que a gente vai se adequando a essas mudanças e, em alguns momentos, se adaptando a elas. Né? Claro que a adequação é um processo que eu entendo muito mais perene, né? E a adaptação, às vezes, é algo momentâneo, que a gente é pego de surpresa e papum, e faz lá. Mas a gente vai se adequando. E a gente, nesse sentido, vai mudando as nossas práticas, vai tentando se entender enquanto um sujeito que participa de todo esse processo histórico de ressignificação do conhecimento, né? Então, hoje, eu particularmente posso dizer que eu tenho um grande orgulho de estar numa universidade que tem esse olhar para a diversidade, tem esse olhar para o diferente, que acolhe todos eles, com as muitas dificuldades que existem, que é supernatural, mas que não deixa de ter esse olhar. E isso, para mim, é muito bonito considerar isso, né? Numa universidade como a nossa, a UFV. Eu sei que as perguntas prévias, eu não sei nem se a gente começou pelo caminho mais adequado, que foi, primeiro, trazer as perguntas que apareceram, a partir de algumas experiências que vocês tiveram, mas eu não me apresentei para vocês, né? Eu não contei para vocês quem que é o Vinícius, que trabalha com surdos. E talvez esse seja um momento, e é claro, as pessoas que tiverem outras perguntas podem mandar, e o espaço também não se encerra aqui, estou à disposição, me coloco também à inteira disposição de vocês para me acionar, me enviar alguma mensagem, né, se tiverem alguma dúvida. Mas eu vou contar para vocês, eu acho que isso é algo importante, né? Não quero dizer que seja o meu lugar de fala, mas seja talvez mais o meu lugar de experiência, de como que a educação de surdos surgiu na minha vida, né? Ela surgiu inicialmente numa experiência que eu tive no campo educacional e, segundamente, no campo eclesiástico, né? Mas vou contar primeiro como se deu. Eu ainda no primeiro período do curso de graduação em Química, de licenciatura, e aí eu tenho o privilégio de ter compartilhado a licenciatura em Química com a minha amiga Poliana Maia, professora aí do campus de Florestal, fomos colegas na licenciatura, somos da mesma turma lá na UFMG, e inclusive a Poliana acompanhou o meu início de trabalho com surdos. Ela até se interessou num determinado momento em fazer o curso de Libras, mas depois as coisas se encaminharam e acabou que ela não fez. Mas foi muito interessante que aquele trabalho inicialmente me impactou muito quando eu estive numa sala de aula com surdos, e ali eu começava a compreender primeiro o sentido do que é ser professor, né? Do que é fazer educação por meio da ciência, porque eles me ensinavam coisas que eram, para mim, muito únicas, assim, naquele momento de aprendizado meu. Eles me ensinavam que o conhecimento é uma coisa que ela emana das pessoas, mas precisa ser recebida por alguém. E ali, naquele contexto, eu me inquietava porque eu não conseguia comunicar com eles. Eu tinha uma intérprete que estava ali do meu lado e que era a minha voz. E eu achava aquilo muito estranho, sobretudo porque eu não compreendia uma situação de eu estar numa sala em que eu não pudesse saber as dúvidas dos estudantes, que eu não pudesse contar um pouco para eles a minha percepção sobre aquilo que eu estava ensinando, e de eu ter um intermediário que faria isso para mim, sendo que eu poderia aprender, sendo que eu tinha a possibilidade de aprender também. E aquele espaço talvez seria o espaço de maior aprendizado para mim. E aí eu descobri que na educação a gente não só ensina, mas a gente sobretudo aprende ao ensinar. E aí com aquela lição eu aprendi muita coisa. Eu aprendi primeiro que a gente tem que buscar atingir o outro, mostrando para o outro que a gente respeita a cultura e a condição do outro, né, daquele sujeito. E aí, nesse sentido, o que aconteceu? Eu comecei a pensar um pouco sobre o lugar do conhecimento e, sobretudo, no espaço em que eu precisava de ensinar ciências e química para surdos. E ali, então, eu me embrenhei no campo da aprendizagem da língua de sinais, a língua brasileira de sinais,
E num determinado dia eu disse para a intérprete, assim, eu não vou ter a sua interpretação hoje, eu vou dar a minha aula em língua de sinais. E aí, nesse contexto, foi muito interessante, porque era um supletivo, ela sentou no fundo da sala de aula, eu pedi que ela fosse o meu apoio, e ali eu dei a minha primeira aula em língua de sinais. Mas foi uma aula que eu mais aprendi com surdos do que eu ensinei. E daquele momento em diante, começou a minha interação mais com surdos, junto à comunidade surda, dentro de um campo eclesiástico, numa igreja batista em Belo Horizonte, e depois meu envolvimento com a associação, a sociedade de surdos. Foi um momento de eu me encontrar com a cultura surda, que para mim era totalmente diferente. Então ali teve uma bolha que furou, né? E aquela bolha ela me deu acesso a um campo de conhecimento de uma cultura que era muito nova para mim, essa cultura dos surdos, né? E me ajudou a ressignificar o sentido do conhecimento enquanto ser professor. Dali para frente, a minha trajetória, ela se deu no campo educacional, um pouco ainda no campo de supletivo, e depois eu parei por um longo tempo. Foi quando eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula em escolas só para ouvintes. O meu vínculo com surdos ele não parava, porque eu segui estudando, segui me especializando, mas eu nunca trabalhei diretamente naquele período com surdos. Até que no ano de 2010 eu chego aqui à UFV como professor, e naquele ano eu fui procurado por uma estudante que ficou sabendo que eu tinha um trabalho com surdos e que ela queria fazer uma monografia do curso de licenciatura em Química com surdos. Se eu poderia orientar ela, foi com muito prazer. E aí nós fomos, então, a algumas escolas que tinham surdos aqui em Viçosa, começamos a entender um pouco como era esse processo dos surdos na escola, o processo de inclusão deles, né? E aí saiu um trabalho muito interessante naquele momento, um trabalho que, de fato, ele emergiu de um contexto ainda muito novo para todos nós, ainda mais Viçosa, que era para mim um espaço novo. E dali para frente, com outras parcerias, com trabalhos com outros professores que chegaram à universidade, né, que vieram também estruturar esse campo da língua de sinais aqui, com a disciplina de Libras, que todos os cursos de licenciatura e pedagogia fazem aqui da universidade, a gente foi buscando parcerias, entendendo um pouco esse lugar, e hoje temos um trabalho muito interessante, voltado aí para a educação bilíngue, educação inclusiva de surdos, que hoje ele se repercute já no nosso mestrado, que é o mestrado que a gente tem aqui, é o mestrado profissional em Educação em Ciências e Matemática, inclusive também o nosso coordenador é o Tiago, aí de Florestal, né, do curso de Ciências Biológicas. E ali a gente tem hoje um mestrando que é surdo, né, que a gente tem o privilégio de acompanhar a formação dele enquanto professor, enquanto pesquisador, temos o privilégio de aprender com ele, e a universidade vai seguindo, cumprindo o seu papel de acolhimento, né, desse estudante, de acolhimento de um professor surdo, que nós temos também a honra de tê-lo aqui no Departamento de Letras da UFV, e com isso a gente vai buscando construir caminhos, se formar, aprender, qualificar um pouco mais para que a gente possa, na sala de aula, também levar algo novo para os nossos alunos, no mundo que é novo, no mundo que hoje ele não vai se diferenciar em termos de diferentes sujeitos, dizendo assim que esse aqui é menos capaz do que esse. Não. Todos somos capazes, desde que a gente consiga adequar a essas pessoas a sua condição. E vamos lembrar que não é escolha, surdo não é surdo que escolheu, é a condição dele. E quando ele chega nesse espaço, ele precisa ter a dignidade de acesso a todos os conhecimentos que qualquer um de nós temos. Agora, se a gente não consegue, se, por exemplo, eu, num determinado momento dessa live, eu tivesse me esquecido de um detalhe tão importante, que o estar aqui falando dos surdos, por respeito a eles, eu precisaria de ter um intérprete, e um surdo entrasse aqui e nos visse conversando e não tivesse acesso, né, a essa questão que a gente está
colocando aí, né, que é a questão de uma acessibilidade, garantia do direito linguístico dele, certamente o problema não estava no surdo, porque não houve, o problema estava na gente, que não teve a sensibilidade, o respeito de compreender que ali naquele espaço, nesse espaço podem existir outras pessoas também que precisam ter acesso a essa informação. Da mesma forma, também, eu poderia ter me apresentado para os cegos entenderem quem que esse Vinícius está falando. Eu poderia me descrever para eles, ou pedir para algum de vocês, pedir para a Ana me descrever. Quem que é o Vinícius? O Vinícius é cabelo claro, meio calvo, pele clara, não uso óculos, estou sentado com uma blusa azul, tem atrás alguns livros e uma luminária, sou professor, tenho os olhos castanhos, não tenho barba. Eu estou me descrevendo para um cego que não consegue me ver. Tem um furinho no queixo. Pois não, Ana? Eu queria ver se daria tempo da gente abrir para perguntas para o pessoal que está digitando. E eu tenho uma pergunta que as perguntas que foram feitas previamente, elas se referem mais à questão do ensino e aprendizagem dos surdos de forma geral. Eu queria saber se você tem alguma observação em relação ao ensino de surdos, em especial dentro da universidade, no período da pandemia. Se você acha que houve alguma alteração com a questão das aulas à distância, se isso, por ser feito por meio de videochamadas e aulas gravadas, se você acha que isso facilitou ou dificultou, e como facilitou ou dificultou esse processo de ensino-aprendizagem. Tá ótimo. Antes de eu te responder, Ana, eu vou perguntar para a Valéria. Tá tudo bem, Valéria? Preciso de parar para tomar uma água? Tá tudo bem, pode continuar. Então a gente segue. Então, o que eu penso é o seguinte, todos nós nos adequamos a essa situação. Né? Vocês estão vendo, eu estou na minha casa nesse momento, tenho, à medida do possível, me resguardado, saindo apenas para o estritamente necessário, vou à universidade para as coisas necessárias, né? Tomado todos os cuidados. E aí, nesse sentido, o que acontece? A gente teve que se adequar ao remoto e a essa distância que ele exige da gente. Só que a tecnologia ela não é perfeita, né? Então, hoje, qual que é a nossa grande dificuldade quando a gente pensa, por exemplo, no campo da educação de surdos? A gente usa uma plataforma, o Meet, que o Meet, ele vai me colocar quando eu gravo uma aula, ele coloca na tela aquele que está falando. E aí o surdo, na hora que ele está sinalizando que não tem o som, às vezes a tela não está nele. Ou então, o intérprete está fazendo a voz, naquele momento, o que acontece? A tela não está no surdo que está sinalizando. Então, esse hoje é uma dificuldade da tecnologia que ela coloca para a gente, que eu acho que é facilmente ajustável, como, por exemplo, o Meet já melhorou com muitas coisas, já ajustou com várias coisas, né? Então, isso são coisas que eu acho que elas vão sendo adequadas aí, à medida que essa demanda chegar para as pessoas que são as criadoras dessas tecnologias, né? Então, essas questões. E isso, então, gera uma situação muito difícil para os surdos, né, nesse contexto de pandemia. Esse é um ponto que eu vejo dificultador. Agora, um outro ponto que eu vejo que facilitou muito, né? Nós temos um número grande de lives, os surdos começaram a se apresentar mais, a estar mais presente nas redes sociais, a levar suas ideias, a conversar mais, a divulgar mais conhecimento, né? E não foram só os surdos, foram as pessoas, né, de forma geral. Então, nesse sentido, o que acontece? Está havendo uma maior relação entre as pessoas, elas estão interagindo mais, elas estão buscando mais esse contato, porque ele se faz necessário num contexto em que as pessoas estão mais só, elas têm menos convivência social, né? E com isso eu tenho recebido e tenho tido acesso a muito mais coisas relacionadas aos surdos, muito mais coisas que eles têm produzido, do que num período pré-pandemia. Isso é de fato algo que tem acontecido.
Então, há vantagens e há desvantagens nesse momento, né, de pandemia. A gente está se adequando, a gente vai ficar com uma grande herança posterior a isso, né? Muitas coisas daquilo que a gente fez, que a gente hoje mudou lá para frente, vai continuar, a gente não vai mudar completamente, as coisas não vão se alterar completamente, né? A gente vai, de fato, vai abstrair muita coisa que viraram práticas culturais nesse momento, e aí depois a gente vai entender um novo normal, assim chamado por muitos, né, sobre o significado que ele vai ter nas relações humanas, no processo de construção do conhecimento, na formação das pessoas, né? Mas hoje eu vejo um processo que se encaminha com as suas adequações, com as suas dificuldades, com algumas vantagens e outras desvantagens, mas é um processo do qual não há outro a não ser esse, né? De uma adequação e nesse processo a gente tentar fazer da melhor forma possível o que nos é possível. Sim. Um ponto, né, que, assim, positivo é que a Valéria, por exemplo, se fosse numa versão presencial desse mesmo evento, a gente teria outro professor convidado, já que você estaria no campus de Viçosa, e às vezes a Valéria estaria em casa ou em outra cidade trabalhando como intérprete num outro lugar que não possibilitaria o deslocamento dela. E como é uma versão online disso, a gente tem a possibilidade de ter você como professor convidado e a Valéria como nossa intérprete. Muito bem. Agora, em relação ao pessoal que está online na live, vocês têm alguma outra pergunta? Porque a gente tem que fazer rapidinho para a Valéria, porque ela tem compromisso às 6 horas, então a gente vai encerrar a live para manter a live assim, o mais acessível possível. Porque se a gente continuar sem a intérprete, a gente entra de novo na questão de um aluno surdo, às vezes, querer participar e não compreender a linguagem. Perfeito, muito bem. Muito bem. Se tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão que eventualmente vocês gostariam de saber, seria prazer. Eu acho que também pode ser perguntar para mim, ou pode perguntar para a Valéria também. E aí a Valéria responde a vocês e eu faço em língua de sinais. Acho que a Valéria tem muita coisa interessante com a experiência que ela tem também para contar, né? E aí fica uma sugestão para você, Ana, e o grupo aí do PET Educação, para convidar a fazer uma live com os intérpretes, convidar a Valéria aí de Florestal, escolher uma intérprete ou intérprete de Viçosa, para que eles contem um pouquinho dessa experiência, dos desafios que eles enfrentam no dia a dia, que são muitos desafios, nesse trabalho que eles desenvolvem em sala de aula, nas dificuldades, nas facilidades que eles encontram, em como que eles veem esse processo, como é que eles têm visto hoje, porque eles são as pessoas que estão mais próximas dos surdos, né? Como é que eles têm visto esse processo hoje no sentido de que as pessoas, elas estão num contexto de inclusão, mas um contexto novo, um contexto em que as coisas têm avançado, e aí é muito bom a gente ter essa percepção desse grupo de intérpretes que no dia a dia está lá no contato perto do surdo, né? Tá desenvolvendo aí todo esse trabalho pertinho do surdo, no dia a dia, junto com os professores, contar um pouco das dificuldades que os professores têm enfrentado, porque isso gera para a gente a possibilidade da universidade, inclusive, pensar em informações para nós, professores, para o corpo técnico. Por exemplo, se o surdo chega na secretaria de graduação, vai pedir um documento, como é que faz? Será que não era interessante a gente ter um profissional ali que minimamente pudesse compreender, ou que, eventualmente, ele vai ter que ir sempre acompanhado por um intérprete? Mas se a Valéria não puder? Porque a Valéria não é full-time à disposição do surdo. E eu, enquanto uma pessoa que reflete muito sobre o que é inclusão, eu acho que a palavra de ordem da inclusão ela deve ser autonomia. O surdo deve ter autonomia para, em vários momentos, ele vai precisar do intérprete, ele vai acessar o intérprete para isso, mas em outros momentos que ele não tiver o intérprete, para que isso não afete tudo que ele precisa, né, e que ele tenha acesso àquilo que lhe é necessário num espaço que consiga, de fato, atender a demanda dele.
né? E com isso não quero dizer que todo mundo tem que saber Libras, mas se a gente sabe minimamente formas de interação, isso já ajuda bastante. Pois não, Ana? Tem uma pergunta para Valéria, é uma pergunta da Malu, que é: como intérprete, qual a maior dificuldade para você durante as aulas? Valéria, pode responder que eu faço em sinais. Tá bom. A maior dificuldade... Vocês conseguem me ouvir bem? Eu tô de fone? Dá para ouvir? Tá ótimo, perfeito. Ok. A maior dificuldade são as disciplinas com termos muito específicos. Por exemplo, aqui em Florestal eu interpretei no curso de matemática, agronomia e educação física. Então, por exemplo, na educação física tinha aula de anatomia, então são sinais muito específicos, palavras muito específicas da parte do corpo. Então, só soletrar para o aluno não traz conhecimento. Então, tem que mostrar o tempo todo. Às vezes, numa aula de química, por exemplo, química geral, da agronomia. Então, às vezes não tem como mostrar. E é muito específico. Mesmo sendo da química, da área do Vinícius, às vezes é muito difícil para o intérprete ele conseguir entender para interpretar, porque aquilo, às vezes a gente não tem esse espaço de conversar com o professor, de conseguir acesso aos materiais. Então, a dificuldade também que a gente tem é o acesso ao material antes, porque isso facilita muito a tradução. Valéria falou uma coisa importante: receber o material antes. Isso aí é fundamental. Receber o material com antecedência antes, entregar para os intérpretes, discutir alguma dúvida que tem. Isso aí é, assim, principalmente para eles, é fundamental. Porque as questões terminológicas, vamos pensar o que a Valéria citou aí da disciplina de anatomia. A disciplina de anatomia, ela tem termos técnicos, então no campo terminológico, aí você tem várias terminologias ali muito específicas que são, sílimas. Então o intérprete fica assim: ai meu Deus, o que eu faço? E vai aquele tanto de coisa lá, e se for na datilologia, o surdo, não consegue abstrair aquilo. É muito complexo, né? Então, quando tem já antes, ou então quando associa aquela terminologia a uma imagem, aquilo fica mais fácil para ele fazer o quê? Essa relação. Para ele criar essa relação, construir essa relação. Então, são coisas que são muito importantes de serem pensadas, né? A Poliana, oi Poli, diz: você pode dar dicas a professores que não sabem Libras, né, para serem inclusivos? Isso é uma boa pergunta. O que acontece? Quanto mais imagens a gente usa, quanto mais a gente tenta criar campos visuais, isso vai ajudar o trabalho do intérprete, vai ajudar o surdo. Ajuda os que ouvem também, os ouvintes também. Por quê? Porque a imagem não vai só favorecer o surdo, ela vai ajudar, e a Poliana é uma multi-especialista no campo de modelos, ela vai ajudar você a ter acesso a um conhecimento que, na verdade, ele é feito por meio de uma representação, né? Claro que ali não está o real, ali é uma representação com muitas limitações, mas em cima dessa limitação, a teoria ela vai se construindo. Então ela te dá a primeira ideia do significado que aquilo tudo tem no campo de uma construção conceitual, né? Então, quanto mais imagético, e eu falo usar imagem por quê? Vou pegar um exemplo que eu tenho aprendido com o meu orientando junto com a Thaís, a professora Thaís, que ele é surdo. Eu achei muito interessante que numa apresentação que ele fez para a gente, as referências bibliográficas dele, ele colocou tudo com foto dos autores dos artigos. Então, vinha lá as fotos deles. E às vezes ele ia discutir, por exemplo, coisa de metodologia, ele colocava os desenhos, a sala de aula, como é que era, esquematizava tudo, mas não escrevia. A coleta de dados, a produção desses dados foi assim, assim, assado, ali, aqui e tal. Não. E naquele esquema ele apontava: isso aqui fica aqui, isso aqui é ali, isso vem para cá, isso está aqui, isso está lá, né? Por quê? Porque
O campo visual é exatamente a forma que a gente tem, no caso dos surdos, de representar, porque o meu campo de acesso à informação é o visual, é o auditivo e o oral auditivo. Então eu falo, eu ouço. O surdo, ele tem um campo diferente, é o visual espacial. Essa é a condição do surdo de acesso. E alguns surdos que são surdos pós-linguais, aqueles que ficaram surdos após adquirirem a linguagem, muitas vezes eles têm um acesso por meio da leitura labial, o que vai exigir também uma melhor articulação, eu estar voltado, falando voltado para eles. Então, eu localizar o surdo, eu não preciso de gritar, não preciso de projetar a minha voz, mas eu preciso de olhar para ele, ter direcionalidade para ele, eu preciso de articular um pouco mais a minha boca, isso é essencial, né? Então, são coisas muito interessantes que eu acho que, olhando a pergunta, que é uma pergunta muito boa, e a outra questão que a gente tem que compreender é que o surdo, ele é uma pessoa como qualquer outro. Ele não tem problema nenhum, ele só é surdo. E a gente teria problema se a gente não pudesse dar a ele a possibilidade de acessar esse conhecimento. Se nós não compreendêssemos ele dentro de uma sala de aula como um sujeito de conhecimento, como qualquer outra pessoa. E se nós não o respeitasse, no sentido de dizer assim, aqui é a sua língua, e eu tenho que favorecer a sua língua aqui nesse espaço, eu tenho que ser parceiro do intérprete, eu tenho que respeitar, acolher o intérprete. E quando a Valéria diz, receber o material com antecedência, o que é isso? É dizer para o intérprete, eu estou preocupado com o surdo. É respeitar o trabalho do intérprete, que é um trabalho difícil. Eu entendo a dificuldade da Valéria nesse tempo todo de estar aqui. Não é fácil, porque ela está trabalhando o cognitivo e está transformando a minha fala aqui no cognitivo para a mão dela. Para a mão dela. Então é um processo de um nível de complexidade muito grande, que muitas vezes, quando alguma coisa não é acessível, se eu for dar uma aula de equilíbrio químico, por exemplo, se eu não explico para a Valéria o que é o equilíbrio químico, né, o que acontece? O erro não está nela, porque nesse momento eu acabei de olhar para a Valéria, o que ela fez no sinal de equilíbrio químico. Aí a Valéria fez errado. Ela está errada? Não. Errado estou eu. Por que eu não expliquei o que era equilíbrio químico antes? Para ela ter um sentido sobre o que é isso. Então eu não posso reclamar dela. A Valéria está certa, fazendo o trabalho dela certo, dentro das possibilidades dela. E aí quem que perdeu nesse momento? O surdo, que não teve acesso a esse conhecimento, porque nesse processo eu não tive o entendimento de que eu precisava de ajudar a Valéria, que é naquele espaço a minha voz. Então, com isso, além da minha gratidão aos intérpretes, nesse momento a Valéria simboliza aí todos eles, né? Fica esse desejo aí de vocês convidarem no PET Convida, né? No PET Educação, que sempre foi um PET muito sensível, né? Eu acompanhei vocês muito de pertinho quando era ainda o professor João Paulo, na época ele era o tutor de vocês. Fica o desejo aí para vocês convidarem os intérpretes e bater. Travou o dele. O dele travou. Eu vou dando prosseguimento ao encerramento, então. Valéria, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada ao professor Vinícius. Foi um prazer receber vocês dois aqui. A gente vai conversar dentro do PET e, surgindo a possibilidade, a gente entra em contato com você e, se você puder, vai ser um prazer receber você aqui novamente. Tá? E como a Valéria tem que se despedir agora às 6, porque ela tem compromisso, a gente vai encerrar a live. Lembrando que vai ficar salva no IGTV. Então, se vocês quiserem rever a live mais tarde, fiquem à vontade. A gente espera que tenha sido um espaço de construção de conhecimento para vocês, como foi para nós. E o link para obtenção do certificado vai ficar salvo na bio, ok? Vocês têm 1 hora para preencher tudo bonitinho e a gente envia o certificado, ok?
Muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente e que acompanharam a nossa live. Mês que vem tem mais Pet com Vida e fiquem ligadinhos no Instagram do Pet, ok? Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau. Obrigado, Ana. Obrigada a você, Valéria.